Depois de um ano, mais ou menos, é que ele começou a se identificar. E ele começou a contar a sua história para mim em um determinado momento, uma noite, que começou a se identificar que ele era um militar, ele era tenente do Exército em 1935. Ele, juntamente com vários outros colegas de farda, eles fizeram a opção pelo movimento que o Carlos Prestes liderava no Brasil naquela data. E eles disse que o país estava numa situação muito difícil, e então entra o processo da Revolução liderada por Carlos Prestes naquela época, e eles acharam por bem aderir a esse movimento. Com a derrota de Prestes, eles foram presos, ele e outros companheiros, foram vários presos, ele e outros companheiros foram presos na ilha de Fernando de Noronha. E com a prisão deles, como eles tinham parente do lado oposto, ele se identificou-se como sobrinho de Juarez Távora, que estava do lado oposto e que tinha uma influência muito grande. E por causa dessa influência, eles conseguiram, ele principalmente conseguiu fugir da ilha de Fernando de Noronha, num barco, e veio para Belém. E nessa época, segundo ele participou de um movimento que naquela época tinha influência do Major Barata, estado do Pará. E nesse movimento, mais uma vez, ele quase vai preso e fugiu. De lá foi para a Bolívia. Na Bolívia, segundo ele, durante muito tempo, na década de 50, principalmente, ele participou de movimentos de resistência dos operários bolivianos, dos mineiros, e ingressou em todos os movimentos de oposição na Bolívia. E no momento em que houve duros golpes, grande repressão na Bolívia, ele foi um dos atingidos, e antes de ser preso ele conseguiu fugir e se embreou na selva boliviana. Ele atravessou a selva boliviana por dentro dos seringais e veio teimando na fronteira do Brasil. Como ele achava que a situação dele estava já muito complicada, ele resolveu fazer uma opção pela vida no seringal, para a convivência junto aos seringueiros. E daí ficou onde ele morava, não era tão distante da fronteira da Bolívia, umas 2 horas de caminhada de pé, você estava na fronteira da Bolívia. Ele ficou naquele lugar por ele achar que ali estava mais seguro. E fez essa opção, aprendeu a cortar seringa, e vivia numa vida muito isolada, sozinho, ele morava sozinho, e ele nunca soube nunca nem aprendeu a cozinhar. Ele levava realmente uma vida muito complicada. Bom, o que acontece depois de um ano? Ele começou então, ele se identificou, o nome dele era Euclides Fernando Távora, e o pai dele chamava-se Joaquim Távora, todos filhos nasceram no Crato, no Ceará. Tinha um outro parente dele, o bispo Dom José Távora, que era bispo, e tinha um pessoal muito influente, mas ele dizia que jamais voltaria ao seio da sua família, porque mesmo ele achava que a vida dele era complicada. Ou do contrário, ele para ir para lá teria que fazer de um fuzil travesseiro. Então ele disse que não ia fazer uma essa opção por essa vida. Ficaria ali até algum tempo, ou quando o seu destino levar para outro lugar.